Olá, tudo bom? Vamos dar início hoje ao módulo 17. Você já sabe, sou a professora Cláudia Lopes, professora de língua portuguesa do Colégio Força Máxima. Vamos continuar hoje com a ideia de coesão. Nós vimos no módulo anterior que coesão é a estrutura para formar um texto mais claro, mais conciso. São todos os elementos gramaticais que eu uso para que meu texto fique mais claro e mais preciso. Vimos na aula anterior que a gente pode fazer a coesão por substituição de um termo ou por anunciação do que vai acontecer. A gente pode substituir por pronomes. Hoje nós vamos ver que a gente pode também fazer a coesão por sinônimos, por hiperônimos e por termos genéricos, por nomes genéricos. Então, hoje nós vamos ver a substituição por outras palavras. Como eu posso utilizar essas outras palavras para que o meu texto fique mais claro e menos repetitivo. Vamos olhar as imagens? Então, hoje nós vamos ver aqui a coesão referencial, nós vamos ver os 3 tipos, como eu falei com vocês antes. E aí eu coloquei um exemplo aqui antes da gente ver cada uma individualmente. Na sinonímia nós temos: estava um menino à porta da escola, o miúdo parecia perdido. O miúdo, então, é um termo muito usado em Portugal para se referir a menino. São palavras do mesmo campo semântico, o mesmo sentido. A hiperonímia é quando eu falo de um termo mais abrangente. Então, quando eu tenho aqui, há cada vez mais cães perdidos, os animais não têm culpa. Animais, ele pertence a um grupo mais abrangente do que cães. E nomes genéricos, quando eu uso nomes que substituem qualquer espécie na nossa língua. Primeiro ouvimos o barulho de motor, depois levantamos a cabeça, lá estava aquela coisa. Coisa é uma palavra que na língua portuguesa ela se encaixa, é um termo genérico que se encaixa para qualquer nome. Se encaixa aí para pessoas, lugares, objetos, por isso um termo genérico. Agora vamos ver cada um separadamente. A gente tem aqui marcadores de coesão por sinonímia. O que é sinônimos? Vocês aprenderam em sinônimos lá no ensino fundamental 1. Vocês vão lembrar que os sinônimos, eles são elementos que guardam traços semânticos comuns. Eu já venho falando com vocês sobre essa palavra, esse termo semântico, que a gente não pode esquecer, que fala sobre sentido. Então, semântica fala sobre sentido, ok? Então, palavras sinônimas são aquelas que possuem o mesmo sentido. Olhem aí, vi uma garotinha correndo em minha direção, segurando uma espécie de embrulho. Quando se aproximou a menina, me deu um abraço e deixou o pacote caído no chão. Eu tenho menina, que substitui garotinha lá da primeira linha, então tem o mesmo sentido, o mesmo significado. E tem o pacote, que substitui espécie de embrulho, que está no início da segunda linha. Ambos têm o mesmo sentido, o mesmo significado. Então, a palavra sinonímio, ela é o quê? Aquela que carrega o mesmo sentido da outra. Vamos continuar vendo mais exemplos para a gente fixar bastante? Então, ó, sinonímia, sinônimo, mesmo campo semântico, semelhança. O que eu quero que vocês vejam? Sinonímia, sinônimo, semântica e semelhante, todas essas palavras começam com S. Isso é uma dica importante para que você possa lembrar. Então, quando você estiver lá uma palavra por sinonímia, você vai lembrar que o mesmo S de sinonímia é o mesmo S de semelhante. Então, aí a gente tem: adoro as lembranças que certos odores me despertam. Os cheiros do mar e da areia, por exemplo, trazem-me imediatamente à memória as férias da infância. Então, eu tenho aí odores e cheiros que fazem o quê? Eles são
sinônimos, né? Odores e cheiros são palavras que pertencem ao mesmo campo semântico. Eles são semelhantes em sentido. Então, eu posso usar isso no meu texto. Para quê? Para que evite essa repetição e o meu texto fique mais coeso, o meu texto fique mais claro, menos cansativo. Vamos continuar vendo? Olhem aí esse exemplo. Passe um dia na minha casa. Se eu quiser continuar essa frase, né? Para não repetir a palavra casa, eu preciso usar um sinônimo. Então, olha só. Passe um dia na minha casa e verá como meu lar é aconchegante. Então, casa e lar são palavras sinônimas. Coloquei aí outros exemplos também para vocês, como alfabeto é a mesma coisa que abecedário, brado é a mesma coisa que grito, que clamor, extinguir é a mesma coisa que apagar e abolir. Então, são termos que a gente pode utilizar um próximo ao outro sem algum prejuízo para o nosso texto. Olhem aí, vamos observar nesse texto aí, a Rainha Santa e o Mendigo, é um trechozinho que eu tenho essas palavras que eu risquei em amarelo. Vocês vão perceber que são palavras que nós vamos substituir por sinônimos, tá? Aqui nesse caso, são palavras que principalmente são sentidos bem diferentes. Então, vamos lá. Conta a lenda que mais tarde, num dia abrasador, descendo de Coimbra para Lisboa, Isabel de Aragão, acompanhada pelo seu séquito, passou por ali, encontrando-se fadigadíssima. A rainha bebeu água e foi molhar os pés ao Mondengo, nome do rio, né? Abençoando as suaves águas que para ela foram lenitivo. Recomposta, seguiu viagem, parando um pouco além para dar esmola ao velhinho que tanto a impressionara. Se eu quisesse continuar esse texto aqui, utilizar mais palavras, eu faria o quê? Usaria sinonímio. Então, reescrevi usando sinônimos aqui para que vocês possam ver como a gente pode utilizá-los. Então, conta a lenda que, mais tarde, num dia quente, descendo de Coimbra para Lisboa, Isabel Aragão, acompanhada pelo seu cortejo, passou por ali, encontrando-se cansadíssima. A rainha bebeu água e foi logo molhar aos pés ao Mondengo, abençoando as calmas águas que para ela foram cura. Refeita, seguiu viagem, parando um pouco além para dar esmola ao idoso, que tanto lhe impressionaram. Aqui vocês podem perceber que o uso lá no início de alguns sinônimos fizeram com que meu texto ficasse mais claro. Então, esse foi um elemento coesivo importante, que o texto ficou bem mais claro com os sinônimos mais conhecidos, mais utilizados. Agora a gente tem aqui um texto que eu retirei do Globo.com de hoje. E aí tem assim: de 2,53 em 1º de maio, o número básico de reprodução que indica a taxa de espalhamento do vírus e é representado em estudo por variável R, chegou a 1,92 no domingo, o que ainda é considerado preocupante pelos epidemiologistas. Quando se avalia este índice por estado, é possível ter uma radiografia mais fiel do estágio em que a doença se encontra no território. As taxas mais alarmantes de crescimento estão em estado onde a epidemia ainda não avançou tanto. Hoje, os maiores índices de R estão na região centro-oeste e numa faixa do norte e do nordeste. Então, vocês podem ver que dentro do meu texto, eu usei palavras que elas pertencem ao mesmo campo semântico. Então, número, taxa e índice pertencem ao mesmo campo semântico. Então, para que não fique repetido o tempo todo, essas palavras com sentidos semelhantes, elas são aí equilibradas no texto. Então, olha o número, taxa, índice, mas todas elas se referem aí à mesma questão de sentido. Vamos agora
ver a questão da hiperonímia. Junto da hiperonímia, a gente vai ver o que é hiponímia, para vocês entenderem. Aqui, quando falamos de hiperonímia, nós falamos de uma relação de hierarquia, de inclusão semântica entre duas unidades lexicais, duas palavras. Então, a gente tem um sentido mais genérico, mais abrangente, que é o hiperônimo, e um sentido mais específico, que é o hipônico. Por exemplo, rosa é um sentido mais específico. Flor é um sentido mais genérico. Olhem o exemplo. Certos ossos do corpo são mais vulneráveis às quedas. O fêmur, por exemplo, exige atenções redobradas quando se praticam esforços violentos. Então, o que a gente tem aqui? Osso é um termo mais abrangente, mais genérico. E fêmur é um termo mais específico, mais limitador. Então, o termo sempre que é mais genérico, que é mais abrangente, a gente chama de hiperônimo. E o termo mais específico nós chamamos de hipônimo. Vamos analisar outros exemplos. Olha, quando as palavras se relacionam pelo sentido num dado contexto, temos os chamados hipônimos e hiperônimos, ou seja, são palavras pertencentes ao mesmo campo semântico, sendo o hipônimo uma palavra de sentido mais específico e o hiperônimo uma palavra de sentido mais genérico, mais abrangente. Exemplo: perna, braço, cabeça, olhos, cabelos e nariz são hipônimos, porque são partes mais específicas. E qual é a parte mais genérica e a mais abrangente, que seria o hiperônimo? São partes do corpo. Então, quando eu falo partes do corpo, eu tenho um termo muito mais genérico, muito mais abrangente. Então, eu chamo de hiperônimo. Quando eu falo um braço, uma perna, é um termo específico, e aí eu chamo de hipônimo. Mais exemplos: azul, verde, amarelo, cinza e marrom são hipônimos, termos mais específicos do hiperônimo cores. Quando eu falo cores, eu tenho um termo aí super abrangente. E quando eu falo uma cor específica, por exemplo, o azul, eu tenho um hipônimo, que é algo específico. Martelo, serrote, alicate, torno, enxada são hipônimos, isso é, termos específicos do hiperônimo ferramentas. Por que ferramentas é hiperônimo? Porque ferramenta abrange todas essas outras que nós citamos. É um termo mais genérico e mais abrangente. Olhem aqui, coloquei mais exemplos para vocês. Os hiperônimos, que são as palavras de sentido amplo, e os hipônimos, que são mais restritos. Se eu falo profissão, médico, então é um hipônimo, hiperônimo é profissão. Flor é um sentido mais amplo, mais abrangente, eu tenho um hiperônimo. E hortênsia, por exemplo, é o hipônimo, é um termo mais específico. Inseto, um termo mais abrangente. Mosca, um termo mais específico. Ferramenta, martelo, rio, Solimões, que é o nome de um rio. Fruta, abacaxi, mamífero, cachorro, esporte, atletismo, legume, cenoura, doença, sarampo. Então, essa coluna da esquerda são os hiperônimos, que são os termos abrangentes. E a coluna da direita são os hipônimos, que são os termos mais específicos de cada um desses. Então, a relação hiperônimo e hipônimo é quando eu uso um termo mais específico e um mais abrangente. Olhem aqui. Meio de transporte é o meu hiperônimo, termo mais abrangente. O que eu tenho aqui como hipônimo no meio de transporte? Eu tenho carro, tenho metrô, tenho avião, tenho
Aí o autocarro, né, que é o ônibus. E o animal, que é o hiperônimo, eu tenho o gato, né, que é o hipônimo, um termo mais específico. Vamos ver aqui. Tem as palavras, e aí a gente vai ver nessas frases o hiperônimo e o hipônimo. O futebol é um desporto. Então, futebol, hiperônimo, e hipônimo, desporto. Vi um bando de papagaios. Então, hiperônimo, aí é o bando. Papagaios é o hipônimo, porque é um termo mais abrangente. Plantaste muitos cereais, mas eu prefiro trigo. Cereais é o hiperônimo, que é o termo muito mais abrangente, e trigo é o hipônimo, porque é somente aquele termo específico. Ontem fui a um pomar que tinha muitas laranjeiras, então pomar é o termo genérico e laranjeiras é o termo específico. Agora temos o último caso aí, que é o com nomes genéricos. Nós vemos que os nomes genéricos, eles consistem em empregar nomes vagos, imprecisos. Por exemplo, coisa, negócio, problema, situação, pessoa, fato, fenômeno. Olhem o exemplo. O exagero de tempo dedicado aos videogames sempre nos preocupa. A coisa não deve passar dos limites. Então, o que é essa coisa? É o exagero do tempo. Então, com um nome abrangente, genérico, voltou aí. Só uma dica que eu quero dar, esse termo genérico, ele não é considerado muito formal. Então, vocês precisam tomar cuidado, tá? Para não usar essa coesão aí por nome genérico, a palavra coisa, situação, essas palavras elas tornam o texto informal. Então tem que ter cuidado aí qual é a intenção do seu texto para utilizar, ok? Para não ficar muito vago. Olhem aí, vamos ver mais um exemplo, vamos fixar mais. Os nomes genéricos são expressões bastante comuns à cultura de onde o texto foi escrito e por isso podem ser usados sem medo de não entendimento do texto pelo leitor. São algumas delas: coisa, negócio, lugar, gente, dentre outros. Até que o mar, quebrando o mundo, anunciou de longe que trazia nas suas ondas coisa nova, desconhecida, forma disforme, que flutuava, e todos vieram à praia na espera. E ali ficaram, até que o mar, sem se expressar, trouxe a coisa e depositou na areia, surpresa triste, um homem morto. Então aí a palavra coisa, ela foi usada lá no início para o homem morto, que só foi falado no final, né? Então usou aí um nome genérico para poder descrever aquele homem morto. Mais um exemplo que nós temos aí, a gente tem, era aquela garota que há pouco corria para os braços da mãe com o cotovelo esfolado e lágrima nos olhos. Agora ela corria com o boletim nas mãos, sorrindo por uma nota, 6 qualquer, sentindo-se totalmente despreparada para a vida. Queria juntar vestibular, título de leitor, trabalho, responsabilidade, tudo no mesmo bolo de porcarias e jogar na primeira lixeira que encontrasse. Não era tão simples como um arranhão, mas ainda era a mesma menina. Aqui a gente tem casos de garota na primeira linha e menina na última linha. A gente tem o ela aí na quarta linha, agora ela corria. Ela também substitui garota. E tem aí lá no final o jogar tudo, né, na lixeira. Queria título de leitor, trabalho, tudo no mesmo bolo de porcarias. Então, esse tudo, ele tem um valor mais genérico aí, que abrange tudo aí, né, todas as citações. Olha esse texto aqui de Milor Fernandes, que é a vaguidão específica.
Brasil, fevereiro de 2005. As mulheres têm uma maneira de falar que eu chamo de vaguidão específica. Maria, ponha isso lá fora, em qualquer parte, junto com as outras. Não põe junto com as outras, não, senão pode vir alguém e querer fazer coisa com elas. Põe no outro lugar do outro dia. Sim, senhora, olha, o homem está aí. Aquele de quando choveu? Não, o que a senhora foi lá e falou com ele no domingo. Que é que você disse a ele? Eu disse para ele continuar. Ele já começou? Acho que já. Eu disse que podia principiar por onde quisesse. É bom? Mais ou menos. O outro parece mais capaz. Você trouxe tudo para cima? Não, senhora. Trouxe as coisas, só trouxe as coisas. O resto não trouxe, porque a senhora recomendou para deixar até a véspera. Mas traga. Na ocasião, nós descemos tudo de novo. É melhor, senão atravanca a entrada e ele reclama como na outra noite. Está bem, vou ver como. Então, esse texto, ele mostra que as mulheres conseguem falar e conversar, duas mulheres conversando, e uma consegue entender a outra, mesmo com termos genéricos, com palavras genéricas. Olha, coisa, outras, isso. Eu usou aí, nesse texto, termos para mostrar, né, essa questão genérica da palavra, de abranger tantas coisas. A gente pode imaginar muitas coisas aqui, que abrange aí nesse texto. Temos aí um textinho usado no Enem, trouxe só a parte do trecho. Como ele cobrou no Enem aí essa questão de coesão, lá de 2009. Paris, filho do rei de Troia, raptou Helena, mulher de um rei grego. Isso provocou um sangrento conflito de 10 anos entre os séculos 13 e 12 a.C. Foi o primeiro choque entre o Ocidente e o Oriente, mas os gregos conseguiram enganar os troianos, deixar a porta de seus muros fortificados com um imenso cavalo de madeira. Os troianos, felizes com o presente, puseram-no para dentro. À noite, os soldados gregos, que estavam escondidos no cavalo, saíram e abriram as portas da fortaleza para a invasão. Daí surgiu a expressão presente de grego. Então, lá na questão do Enem, o que ele pedia? Ele pedia para que pudesse identificar nesse pronome no a quem ele se referia no texto. Então, para a gente saber aí qual elemento que ele se refere, a gente vai um pouquinho à frente. Então, deixaram a porta de seus muros fortificados um imenso cavalo de madeira. Os troianos, felizes com o presente, puseram-no para dentro. Então, o que eles colocaram para dentro? Aquele imenso cavalo de madeira que era o presente. Então, esse pronome no, ele se refere aí ao imenso cavalo de madeira e ao termo presente. Sendo assim, é um elemento coesivo, ok? Então, vamos lá. Agora, vamos ver o outro texto. A coesão referencial é um mecanismo de coesão textual que colabora com a textualidade através do uso de elementos coesivos. Ela conecta a diversas partes de um texto, sejam palavras, orações, períodos. Trata-se de um recurso coesivo que ocorre quando um termo ou expressão que já foi citado no texto é retomado por meio de outro termo que o substitui. Observe as palavras em destaque e assinale a alternativa na qual as palavras grifadas não indicam exemplo de coesão referencial. O que é a coesão referencial? Quando está se relacionando, se referindo a essa palavra. Pedrinho saiu essa manhã de casa. Ele foi trabalhar. Pedrinho e ele estão falando das mesmas pessoas? Sim, é uma referência. Joana mudou de curso, os pais apoiaram-na nessa sua decisão e estão do lado dela. Observem que todas as palavras pertencem ao mesmo referente.
Os alunos do terceiro ano foram visitar o Museu de Língua Portuguesa. Eles foram acompanhados pelos professores. Então, ele se refere aí aos alunos do terceiro ano. Na semana passada, visitei a minha antiga escola primária. Há muito tempo que não a visitava. Guardo belas memórias. Olha só, belas memórias não é aí um referente para a antiga escola. Sim, aí a visitava. Esse pronome a antes do verbo visitava, sim que deveria ser o referente da escola e não belas memórias. Sendo assim, este caso, nesta questão aqui, deixa eu voltar aqui, né, que saiu. Nessa questão aqui, a gente tem aqui a D, é a questão errada, porque aqui o pronome a, né, que se refere à minha antiga escola. Se a gente observar, ó, o homem que se observava as estrelas viu o seu telescópio. O seu e o homem também são referentes. Então, nesse caso aqui, nós temos a questão D, porque aqui o referente deveria ser o pronome a e não belas memórias. Ok? Vamos lá. Deixa eu te apagar aqui para voltar. E agora, na apostila de vocês, aí no módulo 17, nós temos conexão lexical, uso de sinônimos, hiperônimos e nomes genéricos. Então, vamos lá. Uso de sinônimos. Vamos ver os exemplos daí, como que eles aparecem. Então, nós temos aí a frase. Alguns meninos preferem refrigerantes a suco. Esses garotos podem apresentar problemas futuros na relação ao peso corporal. Então, meninos e garotos são o quê? São palavras sinônimas, ok? Vamos lá, vamos ver outros exemplos? Muitas famílias carentes não conseguem arcar com as contas básicas e as despesas de alimentação são grandes. Então, a gente tem aí conta por despesa. Essa conta não é a conta aí que a gente tem, faz continha, 2 vezes 2, 50 vezes 3, aí é conta de gastos, de despesas mesmo. Então, pertence ao mesmo campo semântico. Vamos ver os hiperônimos aqui na apostila de vocês? Então, aí, damos o nome de hiperônimo às palavras no sentido geral, abrangente. Assim, sul-americano pode se referir a qualquer nativo da América do Sul, brasileiros, argentinos, peruanos, chilenos. O índice de sobrepeso e obesidade estão crescentes no Brasil. Um em cada pessoa está acima do peso no país. Então, Brasil é um termo mais específico e país é o termo mais abrangente, né? Então, a gente tem aí, ok? Vamos ver o próximo, como funciona. Deixa eu descartar aqui. Há em nossa língua alguns hiperônimos, os nomes genéricos, né, considerados coringas. São nomes genéricos que podem substituir muitos outros nomes, como se observa as palavras item, produto, elemento, dispositivo. Assim como ocorre com o uso dos sinônimos, o emprego de nomes genéricos requer atenção para que não resultem em substituição inadequada que comprometam a precisão do texto. Assim, deve-se evitar o uso frequente das palavras coisa, gente, pessoa, negócio. Já tinha explicado a vocês lá anteriormente, né? Torna-se o texto muito vago, informal, então a gente tem que ter cuidado com isso, principalmente textos formais, tá? Eu tento, mas não consigo entender esse negócio. Esse cálculo de MC sempre me confunde. Então, negócio e cálculo. Vocês podem até ver aí o exemplo, que até negócio é a frase aí, ela é uma frase bem informal, coloquial, é uma fala, né?
Então, por isso que se utilizou sem algum problema. Ok? Até um próximo módulo. Estudem. Qualquer dúvida é só contactar pelas redes sociais ou você também pode fazer isso no dia da sua aula ao vivo. Um grande beijo!